Meus irmãos, a graça e paz para aqueles que eu ainda não dei. Meus irmãos, o texto dessa noite, eu acredito que não existe dentro do Evangelho de Mateus nenhuma parte mais especial do que a outra. Todo o Evangelho, ele é completo, ele é especial, mas eu arrisco dizer que o texto dessa noite, talvez ele seja muito importante para nós, porque nos ajuda muito a saber como proceder daqui para frente, como a gente vai fazer quando as coisas começarem a apertar por causa da nossa fé. Nos ajuda a agir, nos ajuda a ter uma conduta adequada diante daqueles que não gostam de Cristo e assim por diante. Nós vamos meditar hoje em Mateus capítulo 10, a partir do verso 7. Mateus 10, a partir do versículo 7. Enquanto você abre, gostaria de fazer uma pergunta. Você sabia, irmãos, que o crente, que cada um de nós somos uma espécie de embaixador? Você já viu essa palavra? Embaixador. Você sabia que você, como cristão, você é um embaixador do reino de Deus? Irmão, o que é isso? O que é um embaixador? O embaixador, ele é um representante oficial de um país que atua em outro país. O embaixador, ele é o representante oficial que atua em um país, só que ele pertence a outro país. Geralmente ele atua em países ou em algum tipo de organização. Quais são as responsabilidades de um embaixador? Separei aqui 5, escute com muita atenção e olha como isso se relaciona muito comigo e com você. Primeiramente, o que é necessário para ser um embaixador? Diplomacia. Ou seja, ele precisa ser alguém que sabe negociar e manter relações diplomáticas com outros países, visando promover o interesse de seu país. Ele está em outro país, ele pertence a outro, mas ele está lá, ele visa sempre promover os interesses do país de onde ele veio. 2, comunicação. Para ser um embaixador, precisa ter comunicação. Ou seja, o embaixador é aquele que vai transmitir informações entre os dois países. Ele vai sempre estar se comunicando a respeito de questões políticas, econômicas e assim por diante. 3, representação. Ele deve ser alguém que represente oficialmente o seu país. Ele não pode ir por conta própria, ele deve ser enviado. Ele é enviado para outro país representando o país de origem dele. Promoção. O embaixador, ele é alguém que sempre promove os interesses e os valores do seu país. Ele está em um país, é como se você fosse um embaixador lá nos Estados Unidos. Então, você está lá, mas você está sempre promovendo os interesses ali do Brasil naquele país, principalmente com aqueles brasileiros que estão lá. É um lugar de refúgio para eles. 5, proteção. O embaixador é alguém que visa sempre proteger o cidadão do seu país. Se você está lá em outro país ali sendo embaixador, você está lá para proteger os brasileiros que estão morando lá. Portanto, para ser um embaixador é preciso ter várias habilidades, capacitação, comunicação e assim por diante. Agora veja, preste atenção. Isso que eu falei aqui, ser um embaixador, alguém que promove os interesses de um país, isso é uma boa ilustração para a vida cristã. Por isso que eu falei que cada crente, de certa forma, ele é um embaixador do reino dos céus nesta terra. Nós estamos aqui para promover os valores e as coisas do reino de Deus nos céus, só que aqui nesse mundo. Quando nós falamos em embaixadores, quer dizer, meus irmãos, justamente isso. Você é alguém que representa nesta terra os valores dos céus. Você é alguém, meus irmãos, que deve agir, você é alguém que deve agir
conforme tudo aquilo que está na Escritura, conforme tudo aquilo que é o interesse do reino dos céus, mas nesta terra. No Evangelho de Mateus, nós vamos acompanhar, estamos acompanhando a trajetória do rei. Sempre ouvimos falando isso. O Evangelho de Mateus é sobre o rei Jesus. Um rei que veio, que foi, mas que vai voltar. Mas antes dele ir, ele escolheu homens, 12 para ser exato. Esses homens, meus irmãos, eles não tinham nada de especial. Pessoas simples. Eles não tinham feito nenhum grande feito, não eram nem mesmo capacitados. Alguns eram iletrados, cobradores de impostos, corruptos, pescadores. Eram homens simples. Mas a partir do momento, meus irmãos, que esses homens foram chamados, agora eles se tornaram embaixadores. Ou como a gente conhece na Bíblia, discípulos de Jesus. Eles se tornaram, meus irmãos, representantes oficiais, que agora eles só se preocupam com os valores do seu rei. Jesus promove eles como representantes oficiais, e agora, meus irmãos, eles só se preocupam com a missão, com os valores do reino de Deus. Só que essa missão, meus irmãos, ela tem uma natureza muito específica. A missão de um discípulo, de ir e anunciar o evangelho. Ela tem uma natureza e também tem uma tarefa bem específica. E por causa disso, por causa do fato de você ser o embaixador dos céus nesta terra, enquanto você estiver aqui, você tem que sempre promover, espalhar, falar as coisas do céu nesta terra, da sua terra, só que nesta terra, como um bom embaixador. Por causa disso, meus irmãos, vai haver muito conflito na sua vida. Por você ser alguém de outro lugar dos céus, por você ser alguém de outro lugar nesta terra, por causa dessa missão de anunciar a grandeza de Deus, vai haver muito conflito. Se você faz isso, se você vive o evangelho de verdade, vai ter conflito na sua vida. Se uma pessoa diz, irmão, depois que eu aceitei Jesus, está maravilhoso, está tudo bem, tem alguma coisa errada, porque não é isso que a Bíblia diz. Quando se vive o evangelho autêntico, a perseguição, a afronta, a confusão dentro de casa, a confusão na escola, e assim por diante. Quando se vive o evangelho de verdade, Jesus fala que vai haver muitos conflitos. Ele sabia que os seus discípulos não estavam preparados para isso. E por isso o que ele fez? Ele instruiu eles para serem bons embaixadores, bons discípulos, bons mensageiros. Vamos ler então Mateus capítulo 10, a partir do verso 7. Diz assim, perdão, irmãos, a partir do verso 17. Mateus 10, 17. Eu falei foi 7. É o verso 17, tá? Diz assim: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da casa. Amém. Até aqui, por enquanto. Meus irmãos, permita-me recapitular rapidamente aqui o que a gente já viu até aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, ok? Ele começou lá no capítulo 1. Os 4 primeiros
capítulos de Mateus. Se você gosta de anotar e escrever, anote aí que é importante. Os 4 primeiros capítulos, Mateus nos apresenta o rei. Ele faz uma espécie de introdução, uma introdução ao rei. Vai mostrar a genealogia. Todo rei tem uma história, então ele vai contar a história, vai mostrar o nascimento do rei, como é que foi, a infância de Jesus, as profecias a seu respeito. Vai mostrar também, meus irmãos, ainda nessa parte aqui do 1 ao 4, vai mostrar a preparação, como o rei se preparou. Como veio João Batista, veio preparar o caminho para Jesus. E assim por diante. Então, do 1 ao 4 é uma introdução. Ele vai estar nos apresentando o rei Jesus. Dos capítulos 5 ao 7, do 5 ao 7, nós chamamos isso de os ensinos do reino. Os ensinos do reino. Do 5 ao 7. O que tem lá, irmãos? Lá vemos o famoso Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Os ensinos do reino. Você quer ser um cristão autêntico? Você precisa ler o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele funciona como um espelho. Você fica de frente para o espelho, você se olha. Se você vê algo de errado, você corrige. Seria mais ou menos isso. Ao olhar para o Sermão do Monte, você deve se olhar para ele, ver os seus erros, baseado no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é o padrão dos céus. É o padrão de Deus para o crente que está no Sermão do Monte. É como se fosse um espelho diante de você que vai te avaliar. Do 5 ao 7. Do 8 ao 11, do capítulo 8 de Mateus até o capítulo 11, nós chamamos de a manifestação do rei. Agora Jesus se manifesta ao mundo. Como ele vai fazer isso? De várias maneiras. Por meio de poder, por meio de milagres, por meio de poder sobre a natureza. E cada uma dessas coisas, meus irmãos, cada demonstração de poder funciona como se fosse um carimbo. Quando Jesus mostra seu poder ao mundo, quando ele manifesta-se como rei, funciona como um carimbo. Isso confirma a sua mensagem. Quando Jesus repreende a natureza, o que quer dizer isso? Ele é o Messias. Isso carimbou a sua mensagem. Quando Jesus expulsou um demônio, o que significa isso? Ele é o Messias. Aquele ato de expulsar o demônio carimbou de fato a sua mensagem, mostrou que ele não só falava, como fazia. Ele tinha poder. Então, do 8 ao 11, a manifestação do rei. Chegamos então aqui ao capítulo 10, que ainda está dentro dessa parte da manifestação do rei. No capítulo 10, você já viu isso, se você veio alguns domingos atrás, o Anderson pregou isso, o Isânio também. Nós vimos aqui Jesus escolhendo e comissionando, ou seja, dando uma missão para 12 homens. Está aí os nomes deles, do capítulo 10, do 1 ao 4. Não vou ler, você pode olhar aí. Ele escolhe esses homens, 12. E esses homens agora, eles são escolhidos como representantes oficiais do céu. Só que nesta terra. Ele escolhe esses homens fracos, pecadores. E agora eles são escolhidos de maneira especial como representantes do rei. Representantes do rei. O texto de hoje, meus irmãos, é uma continuação da última mensagem que foi pregada aqui no Evangelho de Mateus. Jesus está preparando os seus discípulos para os desafios de ser um embaixador, de ser um pregador, de ser um apóstolo. Ele está preparando eles. Onde é que está isso, irmão? Do capítulo 10, a partir do verso 5 até o final, até o verso 42. Digamos que esse grande pedaço aqui, esses mais de 40 versículos aqui quase, Jesus está preparando os seus discípulos para os desafios de ser um embaixador, de ser alguém que vai promover o reino de Deus nessa terra. Então, diante disso, meus irmãos, a partir de agora, o que vai acontecer? Preste atenção. A partir de agora, do verso 10, do capítulo 10 para frente, Jesus vai começar a enfrentar vários tipos de oposição. Vai começar com os líderes religiosos. Eles vão se opor à pregação dele, à mensagem dele, vão se opor aos seus discípulos.
Então, a partir do capítulo 10 agora, daqui para frente, nós vamos ver uma severa oposição ao rei Jesus. Uma severa oposição. Ele vai começar, essa oposição vai começar justamente pelos líderes, aqueles que deveriam ser pastores da igreja, amarem o povo de Deus naquele tempo. Eles são os primeiros a se levantar contra o rei. A partir de agora, você vai ver essa sequência de oposição. Só, meus irmãos, que apesar disso, apesar de toda a oposição que Jesus vai enfrentar, e ele falou que os discípulos também vão enfrentar, se você leu e você percebeu, ele prometeu algo. Ele prometeu ajuda. Nem tudo é trevas, não é? Jesus também disse, olha, vocês irão sofrer. Mas espera aí, calma o coração. Ele vai começar a ensinar eles a respeito do reino, mostrando que vale a pena sofrer. E ele vai ajudá-los. Por mais que os homens rejeitem o rei e a mensagem do rei, o rei prometeu ajuda para aqueles que são fiéis à sua mensagem. A mensagem de hoje, meus irmãos, é muito especial. Nossos ouvidos deveriam se alegrar por ouvir o que a gente vai ver nessa noite. Se você passa por lutas por causa da sua fé, seja qual for o ambiente, esta mensagem é para você. Se você sofre no trabalho, em casa e assim por diante, se você sofre perseguição ou acusação da parte da sua família por causa do fato de você ser cristão, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para todo crente que vive o reino de Deus, só que está sofrendo. A mensagem de hoje é a seguinte: o rei oferece orientações e encorajamento àqueles que necessitam permanecer fiéis ao divulgar a sua mensagem. Está aqui, se você gostar de anotar, vai ajudar bastante a resumir. Essa é a mensagem de hoje. Jesus, o rei, vai oferecer encorajamento e orientação para aquelas pessoas que querem permanecer fiel à mensagem de Deus, enquanto eles estão pregando a mensagem. Vamos lá. 3 perguntas eu quero fazer para você nessa noite, antes de começar. Como nós podemos ser fiel? Como nós podemos ser fiel enquanto nós estamos vivendo nesta terra? De que maneira você pode resistir a toda pressão por causa do nome de Jesus? Seja em qual for o lugar, não importa. Como você pode resistir a isso? De onde você pode tirar forças para poder aguentar as lutas porque você é um cristão? O texto de Mateus, capítulo 10, vai responder essas perguntas. Conforme eu falei, meus irmãos, do verso 17, do verso 5 até o 40 é basicamente um assunto. Até o 45. Isso. Até o 42. É Jesus dando instruções para os seus discípulos. Nós vamos ver 3 nessa noite. 3 instruções que o Senhor vai dar. 3 incentivos ou 3 diretrizes que Jesus vai dar para aqueles que querem permanecer fiel. Primeira delas, se você gosta de anotar, a ajuda do Espírito. A primeira ajuda que o Senhor vai nos dar para permanecer fiel é a ajuda do Espírito. Vai dos versos 17 a 20. Segundo lugar, resistência, do 21 ao 23. Em terceiro lugar, inspiração. Como Jesus vai nos encorajar, vai nos inspirar a continuar fiel. Então vamos começar então a ajuda do Espírito. Eu vou ler o texto mais uma vez, dos versos 17 ao verso 20. Olha só. Tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. O texto começa assim: tenham cuidado com os homens. Tenham cuidado com os homens. Aqui, meus irmãos, os homens aqui, Jesus já se refere aos judeus.
Por que você acha que é isso, irmão? Pelas palavras que vêm depois. Ele fala de sinagoga, ele fala aqui justamente de um ambiente onde era comum dos líderes religiosos. A sinagoga era um lugar de culto e adoração dos judeus. Era como se fosse uma pequena igreja, mas também funcionava como tribunal. Nós já vemos aqui, meus irmãos, que vai se levantar uma perseguição severa contra os discípulos de Jesus. Jesus fala que eles serão levados até as sinagogas e serão perseguidos. E olha o detalhe interessante, veja aí, aos tribunais, e os açoitarão nas sinagogas. Eles serão açoitados, chicoteados nesse lugar. O que significa ser chicoteado, açoitado na sinagoga? Significa que eles são culpados. O ato de levar chibatada dentro da sinagoga já era a punição de alguém que foi considerado culpado. Com isso nós podemos deduzir, Jesus está falando o seguinte: olha, vocês serão condenados. Isso é certo, vocês serão declarados culpados. Ah, Jesus, mas não, vocês serão culpados. Vai ter um julgamento, vai ter o juiz, mas vocês serão culpados e vão ser espancados e açoitados na sinagoga. Não vai ter escapatória. Mas, meus irmãos, mediante a isso, há algo de interessante nesse texto. Não é só nesse ambiente religioso. Olha o que diz o verso 18. Veja só. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis. A mensagem do evangelho, ela vai se estender, não vai apenas ficar na sinagoga na hora do julgamento. Os discípulos de Jesus serão levados na presença de autoridades. Vai chegar longe o evangelho. Jesus está falando, olha, o evangelho vai se estender a tal ponto que vocês estarão diante de reis e autoridades, pessoas importantes. E aqui o texto vai dizer mais na frente, olha só, vai dizer que eles serão testemunhas, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. O que é uma testemunha? Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês serão o meio no qual as autoridades vão ouvir a mensagem. Vocês serão o meio no qual as autoridades vão ouvir a mensagem. Ou eles vão aceitar, ou eles vão rejeitar. E a gente sabe que eles vão rejeitar. E a rejeição da autoridade ao ouvir a mensagem do evangelho vai resultar em quê? Condenação. Se você ler o livro de Atos, está lá. Eles pregam para reis e autoridades e são condenados. Foi assim com Paulo, por exemplo. Ele foi até Roma. Paulo se apresentou diante do maior imperador da terra, o imperador romano. Foi condenado. Ele ouviu a mensagem e o resultado foi? Ele perdeu a cabeça. Leia o livro de Atos e você vai ver mais sobre isso. A mensagem do evangelho vai chegar aos lugares mais distantes. Vocês vão se apresentar às pessoas mais importantes da terra, mas eles vão rejeitar. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Eles não serão perseguidos por quem eles são, mas por causa do nome de Jesus. Isso vai acontecer. Os discípulos estarão diante de pessoas importantes, falarão a mensagem e serão rejeitados e condenados. Até aqui, vamos parar um pouco aqui. Nossa, irmão, mas acho que isso não vai acontecer com a gente não, vai? Não sei. Eu acredito que talvez não nessa esfera aqui. Talvez muitos de nós aqui não vão passar por isso, ao ponto de se apresentar diante de um governador, de um rei e falar o evangelho. Porém, você precisa estar ciente de uma coisa. Eu garanto, é certeza. Cada um de nós aqui, por sermos cristãos, um dia nós iremos ter que falar do evangelho. E nós iremos precisar fazer uma escolha. De que lado nós vamos ficar? Cada crente, um dia, ele vai precisar escolher um lado. Ele vai ter que estar diante de alguma situação difícil, seja uma autoridade, seja um governo, e ele vai precisar escolher de qual lado ele vai ficar. Do lado dos céus, como embaixador, ou do lado da terra, como alguém que ama o mundo. É certeza, meus irmãos. Vai chegar um momento que nós vamos ter que dizer qual lado nós vamos ficar. Vai chegar um momento em que vai vir pessoas na igreja
do mesmo sexo e vão dizer, eu quero casar aqui dentro. O pastor ele vai ter que escolher um lado, sim ou não. Não, ele será preso, porque ele está com preconceito. Sim, ele vai se corromper diante de Deus. Vai chegar esse dia, está se aproximando. Vai chegar um dia, meus irmãos, no qual os nossos filhos serão obrigados na escola, acredite nisso, a escolher um lado. Aliás, eles vão ser obrigados a ficar do lado deles. Se você não ceder, você pode ser preso. Já acontece isso em muito lugar do mundo. Vai chegar um dia que nós vamos ter que fazer uma escolha, nós vamos estar diante de uma situação tão difícil como os discípulos estiveram, e a gente vai ter que escolher um lado. Jesus falou, olha, vocês vão se apresentar diante de pessoas, homens de poder. Talvez aqui, muitos de nós aqui não vão chegar a essa esfera aqui, mas vai chegar o dia no qual você vai estar diante de alguém muito importante, e ele vai dizer, irmão Reginaldo, você precisa escolher, ou você faz isso, ou você está fora do seu trabalho. Lunara, se você não participar da festa tal, você está expulsa do trabalho. Pati, se você não ensinar isso que eu estou te dando aqui para as crianças, amanhã mesmo pode passar na secretaria e assinar sua demissão. Esse dia vai chegar. Porém, o Senhor prometeu a ajuda do céu para aqueles que querem ser fiel à sua mensagem. Olha comigo o verso 18. Perdão, o verso 19. E quando entregarem vocês, depois que acontecer isso, né? E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido a vocês o que dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas é o Espírito do Pai de vocês. É quem fala por meio de vocês. Não se preocupem com o que vocês vão dizer. A partir de agora nós vemos que o Senhor Jesus promete a ajuda dos céus para aquele que quer ser fiel à mensagem do céu também. Deve ser algo, meus irmãos, assustador. Não sei se você consegue imaginar aqui. Um discípulo, um pescador, um pobre coitado, não tem nem onde cair morto. De repente agora está diante de um rei, diante de um imperador. O imperador romano, no tempo aqui da Bíblia, era a figura mais importante que existia. Meus irmãos, era o homem mais poderoso da terra. Só precisava ele fazer assim e a pessoa perdia a cabeça. Devia ser algo assustador estar diante de um homem desse, com tanto poder nas suas mãos. Isso, com certeza, ia assustar os discípulos. Porém, meus irmãos, Jesus, sabendo dos perigos que eles iam enfrentar, ele promete ajuda. Ele diz que o Espírito Santo vai ajudá-los e, por meio dele, eles saberão o que irão dizer. A ajuda virá dos céus. Eu sei que é preocupante, nós iremos ter que fazer uma escolha. Mas se a gente descansar no Senhor, se nós formos fiéis ao Senhor, Deus concederá a ajuda do céu para escolhermos o lado certo. O lado certo. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes dá medo de falar de Jesus. Dependendo do momento onde você está e o lugar, nem sempre talvez não seja nem adequado, dependendo do lugar. Inclusive, você pode ser até preso em alguns lugares se você falar de Jesus abertamente. Eu sei que dá medo, mas esse texto é interessante, porque Jesus promete que haverá um consolo e uma ajuda divina na hora de falar. Eu vou ler mais uma vez, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando. Quando nós defendemos a mensagem do reino, não é o Rafael que está defendendo, é o próprio Deus que defende a sua mensagem. Quando você diz não para as coisas do mundo e você defende as coisas do céu, é o próprio Deus que está defendendo a sua mensagem e os valores dos céus. Irmãos, a mensagem que fica para a gente aqui é a seguinte: o que nós precisamos fazer é apenas se dispor aí. Jesus deu as orientações para os discípulos, agora eles devem ir. Essa é a preocupação que você deve ter. Não se preocupe com o que você vai dizer, apenas vá, apenas permaneça fiel, apenas esteja disposto à mensagem da salvação, de falar a mensagem da salvação. Jesus promete dar a seus discípulos palavras de sabedoria vindas do Espírito. O que ele quer de você, o que é então, irmãos? Que você fique firme,
que você vá e se disponha em anunciar a mensagem. Descanse nisso, irmãos. Não se preocupe com o que você vai dizer nessa hora. Se preocupe apenas em ir e em ser fiel. Segundo lugar, resistência. Olha o verso 21 a 23. Eu vou ler mais uma vez, quero que você acompanhe também na sua Bíblia. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Até que venha o Filho do Homem. Meus irmãos, você viu aí que a perseguição ela começou em duas partes. Religiosa, os líderes religiosos iriam perseguir. Número 2, seria política. E agora, número 3, seria familiar. Jesus prometeu aqui que haveria perseguição por parte dos líderes. Falou que eles iriam se apresentar diante dos reis. E no livro de Atos está repleto disso. Reis perseguindo o povo de Deus. E agora Jesus falou que haverá muita oposição dentro da família. Meus irmãos, em alguns momentos na vida cristã, veja só, em alguns momentos na vida cristã, o pior inimigo do crente, ele está dentro de casa. É o que Jesus está falando aqui. Vai ter momentos que o pior inimigo seu será dentro da sua própria casa. Sem dúvida nenhuma, se tem uma decisão difícil que nós iremos fazer como cristãos, é a seguinte: quem você vai obedecer? A Jesus ou aos seus parentes? Essa é uma decisão difícil. Olha o texto novamente, eu quero que você veja que é o texto bíblico que fala isso. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos, dentro do contexto aqui familiar que ele está falando, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Haverá momentos que o pior inimigo do crente vai estar deitado na cama, do lado dele, dentro de casa. Meus irmãos, talvez hoje não seja tão intenso, mas eu já conversei com cristãos que são bem mais velhos. Certa vez eu conversei com um senhor, ele tem uns 70 anos, ele mora lá no Petecas, onde ele disse assim: irmão, do meu tempo, quando ele é da Assembleia de Deus, hoje ele está firme no Senhor, glória a Deus. Irmão, do meu tempo, quando a pessoa aceitava Jesus, ela era expulsa na hora de dentro de casa. Não ficava não, irmão. Quantas vezes eu vi vários irmãos lá do interior onde ele morava, interior X, quantas vezes eu não vi os irmãos saindo só com a roupa do corpo de dentro de casa? Os piores inimigos do crente, muitas vezes, está dentro de casa. Talvez, meus irmãos, essa seja a oposição mais comum que nós enfrentamos. Quem aqui nunca sofreu por causa da sua fé com relação à família? Críticas, zombaria. Muitos parentes não entendem que você agora se sacrifica no reino de Deus. Pare de ser besta, pai, só vive na igreja. Vai caçar um serviço para ti e assim por diante. Quem nunca sofreu provocação por causa da sua fé dentro de casa, na família? Se alguém diz assim: irmão, pois eu aceitei Jesus, está tudo maravilha na minha família. Então você não está vivendo o evangelho. Porque se você viver o evangelho dentro de casa, pode ter certeza, se você for alguém fiel ao Senhor, vai ter oposição. Porque as pessoas não gostarão do jeito que você vive, do Deus que você adora, do padrão que o Sermão do Monte fala sobre santidade, por exemplo. As pessoas não vão gostar das músicas que você ouve, dos filmes que você assiste, das roupas que você usa agora. Se você vive o evangelho, vai ter oposição dentro de casa. Jesus advertiu seus discípulos que no futuro bem próximo, eles sofreriam perseguição política, religiosa e dentro de casa, a ponto do pai matar o próprio filho e vice-versa.
Só, meus irmãos, que a continuação do texto é interessante. Veja aí, ele nos chama a ficar firmes diante disso. Todos odiarão vocês, verso 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que resistir à provocação dentro de casa, aquele que disser sim a Jesus e não à pressão dos familiares, aquele filho que não ceder à provocação de pai, de mãe, de irmão, por causa do evangelho, esse será salvo. Essa é a promessa de Jesus. Só um ponto aqui, rapidamente. Não significa que a perseverança, quem persevera é salvo. Ah, irmão, tenho que lutar para me salvar. Não. Na verdade, é o contrário. Se você é salvo no Senhor, você vai perseverar. A perseverança aqui é um fruto, é uma marca. O cristão que é fiel a Deus, ele persevera. Ele não persevera para se salvar. Ele persevera porque ele é um salvo, é uma marca, é um subproduto da vida dele. É uma marca de alguém que é autêntico, alguém que vive o evangelho. Somos chamados pelo Senhor a sermos embaixadores, a pegar os padrões do reino de Deus e trazer para essa terra. E quando você faz isso, tem provocação na família. Quando faz isso, tem provocação no contexto político. Existe hoje. Muitos cristãos não se empregam em trabalho porque são cristãos. Já existe isso. Você vai enfrentar provocação religiosa. Pessoas de outra fé ou de outra denominação irão perseguir ou irão afrontar a sua fé. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, é aquele que ficar firme até o fim da sua vida, custe o que custar, esse será salvo. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que aquele que se manter fiel, esse será salvo. Jesus chama os discípulos a cumprir uma missão. Eles são agora embaixadores, representantes oficiais nesta terra. Primeiramente, ele chamou eles ao quê? Você lembra? Chamou eles a confiar na ajuda de quem? Do Espírito Santo. Vai ter ajuda para vocês. Não se preocupe com o que você vai falar. Apenas fale. O Senhor dará ajuda. Em segundo lugar, ele chamou eles ao quê? Quem lembra? Bota aí, Joab. Resistir. Vai chegar o momento em que vai ter oposição política, dentro de casa, no trabalho e assim por diante. Mas o Senhor nos chama a resistir. Terceiro e último, agora que eu quero ver junto com os irmãos, está aí dos versos 23, do 24 até o 25. Vamos ler. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da casa. Queridos irmãos, a nossa missão como discípulos de Jesus não é fácil. Essa é a verdade. Nós vamos pagar um preço muito caro por ser crentes. Apesar disso, o Senhor nos chama a ser fiel. Apesar de toda a pressão que os discípulos iriam enfrentar dos líderes, apesar da ameaça de reis e governadores, Jesus chama eles a ser fiel, a permanecer firme diante disso, mesmo sobre a ameaça. Mesmo sob ameaça. Agora uma pergunta. Irmão, no meio disso tudo, que é o nosso terceiro ponto, como eu posso encontrar consolo, alegria, quando estiver passando por essas coisas? Parece ser tão difícil, irmão, as palavras da Bíblia. Não é fácil mesmo, não. O Senhor nunca prometeu ser fácil. Mas há sim consolo dos céus para aqueles que querem ser fiéis. Pense junto comigo. Quando você estiver diante de uma situação difícil no trabalho, todo dia a mesma coisa, na escola, em casa, todo dia aquela provocação daquele som do vizinho que bota de propósito a música alta, porque sabe que você é cristão.
daquela provocação que sempre quando você passa na rua, a pessoa joga aquela piada, porque você é cristão, todo dia a mesma coisa, todo dia, e assim por diante. Como é que você pode achar alegria nisso tudo? Verso 24 a 25. Qual é a resposta aqui? Basta o discípulo ser como seu Senhor. Vou ler mais uma vez. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. Jesus passou por muito sofrimento. Se você viu o final do texto, chamaram Jesus de Beelzebu. O que quer dizer isso? Príncipe dos demônios. Ora, mas se chamou o Salvador, o Senhor dos céus, de demônio, de príncipe dos demônios, o que diria de nós? Vamos chamar de quê? Tem coisa pior do que isso? É isso que Jesus está falando. Olha, vai ter coisas, se fizeram comigo, imagina com vocês. Porém, não precisa você ser maior do que o mestre. Basta apenas você ser igual ao seu mestre. Essa é a nossa esperança. O mestre venceu. Eu sei que eu também vou vencer. Jesus sofreu, mas venceu a morte na cruz. Eu vou sofrer também porque eu sou discípulo, mas eu sei que eu vou vencer por causa dele. Mesmo que os discípulos de Jesus encontrassem todo tipo de oposição, eles deveriam temer a Deus em primeiro lugar, olhando para o exemplo de seu mestre. Olha o que o texto diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Qual é a mensagem aqui? Jesus nos chama, diante do momento de sofrimento, a achar inspiração e encorajamento no exemplo dele. Basta sermos como Jesus foi. Muitas vezes sofreu calado. É isso que o cristão faz. Em alguns momentos ele precisa dobrar o joelho diante da oposição e buscar a ajuda dos céus. Queridos irmãos, qual é a mensagem desse texto? Para terminarmos aqui, o que esse texto do 17 ao 25, o que ele nos ensinou nessa noite? Qual é a importância desse texto para a minha vida e para a sua? É a seguinte, estou bem resumir aqui, eu gostaria de ler para vocês. Para cumprir com excelência a missão de proclamar o reino de Deus, o Senhor nos orientou a confiar plenamente no Espírito Santo. A gente aprendeu isso aqui juntos. Se você quer cumprir fielmente a mensagem do Senhor, confie na ajuda dos céus. Nunca na sua capacidade. Segundo lugar, o Senhor nos chamou também a perseverar até o fim. Irmãos, desistir não é uma opção. Lute, não volte para trás na sua fé. Desistir nunca é a opção de um cristão. Fraquejar sim. Às vezes cair, às vezes estar meio cambaleando, desanimado, desistir nunca. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando o mundo nos odiar, qual deve ser a nossa atitude? Encontrar inspiração para seguir adiante em Jesus. É em Jesus que você encontra forças, seja como o mestre foi. É no Senhor que você vai achar contentamento, alegria e encorajamento para continuar a caminhada cristã. Então vamos cantar. Enquanto a gente canta, e vamos cantar mesmo, irmãos, adorar ao Senhor, enquanto nós vamos adorar nesse momento, enquanto você canta, ore ao Senhor sobre tudo que você ouviu nessa noite. Avalie a sua vida, que tipo de cristianismo você está vivendo. E se tem passado por lutas, esse é o momento de clamar ao Senhor. Senhor, eu quero a ajuda do Espírito. Eu quero resistir. E em Ti eu quero encontrar encorajamento para cumprir a missão que o Senhor me deu, de ser um discípulo, um embaixador dos céus nesta terra. Vamos